Fala pessoal, vou tirar agora a dúvida sobre qual é o sexo do Imani Khelif. O pessoal aí tá dizendo que ele sofreu transfobia, que é uma mulher, na verdade, eu não sei o que. Eu vou explicar aqui segundo as informações que eu consegui na internet, né? É claro que depois, se essas informações estiverem erradas, o que eu posso fazer? Eu só posso analisar as informações que estão disponíveis. Para fazer um estudo muito mais aprofundado e julgar o caso com certeza absoluta, eu teria que eu ir lá coletar o sangue do cara e fazer um exame para saber quais são os cromossomos dele. Eu teria que ter acesso ao cara ou acesso a informações que não dá para ter, né? Não dá para uma pessoa comum ter. Mas, segundo as informações que eu vi na internet a respeito do Imani Khelif, é um homem, tá? E eu vou explicar por quê. Realmente não é um homem trans, mas é um homem que apresenta a síndrome de Klinefelter. Antes de mais nada, síndromes são condições médicas, tá? Então, assim, são condições que fogem do normal, né, do esperado, né? Entenda-se normal como esperado para um indivíduo saudável, mas que não são consideradas doenças. Então, assim, por exemplo, a síndrome de Down não é uma doença, e por isso que é chamada de síndrome. E a síndrome de Klinefelter também. O indivíduo apresenta uma condição diferente, mas não é considerado doença. Ele, no caso do Imani Khelif, ele tem 2 cromossomos X e 1 cromossomo Y, o que significa que ele é homem. Por quê? Porque o sexo no ser humano é determinado pela presença do cromossomo Y. Então, assim, o cara pode até ter 55X e 1 Y, vai ser homem. Agora, se ele tem 268 cromossomo X e nenhum Y, é mulher. Tem um X e só, não tem mais nenhum outro X, nem mais um outro Y, é mulher. Tem 267X e um Y, é homem. Tem um X e 2 Y, que também pode acontecer, é homem. Então é assim que se define sexo na espécie humana. É a presença do cromossomo Y. Então, se tem Y, é homem, se não tem, é mulher. E no caso do Imani Khelif, ele tem um cromossomo Y, então é homem. Agora, pode ter gerado uma confusão, por exemplo, nos pais dele, ou até nos médicos, né? Visto que ele nasceu na Argélia, eu não sei como é que é o sistema lá, eu não sei como é que os muçulmanos lidam com isso, eu não sei, tem vários fatores culturais aí que podem ter influenciado na maneira como ele foi criado, se ele foi criado como homem ou se ele foi criado como mulher. Realmente é muito confuso porque o fenótipo do hermafrodita ou do intersexo pode apresentar os 2 órgãos genitais ao mesmo tempo. E isso acontece porque a base do corpo humano é como se fosse carro, sabe? Tem o chassi, aí tem a carroceria e tudo mais. Tipo, a base do corpo humano, o chassi, ou a carroceria, agora não sei, mas a base é sempre a mesma. E é por isso que homens, por exemplo, têm mamilos, mesmo sem o mamilo ter uma função no homem. E no caso do Imani Khelif, ele tem 2X e 1Y, então ele tem características dos 2 sexos. E outra coisa que vale ressaltar também é que, assim, apesar dele ter os órgãos dos 2 sexos, ele não pode produzir os 2 tipos de gameta. Ele não pode se reproduzir tanto como homem quanto como mulher. Porque o hermafroditismo verdadeiro, que é quando o indivíduo pode se reproduzir como macho e como fêmea, só existe em animais. Em seres humanos isto não existe. Então ele só pode produzir um tipo de gameta, e no caso é o espermatozoide. E como eu disse anteriormente sobre a carroceria do carro, né? Bom, os órgãos sexuais masculinos e os femininos têm a mesma origem embrionária, então não dá para ter os 2 ao mesmo tempo. É claro que pode ser que tenha formado uma estrutura parecida com o ovário ou uma estrutura parecida com o testículo, mas assim, só vai ter um deles. Mas de qualquer forma, assim, você pode observar que o próprio clitóris se parece com um pênis. Se uma mulher, por exemplo, toma muito hormônio masculino, pode ser que o clitóris cresça. Sempre tem isso, elas sempre querem ver, tipo assim, é a marido da Nicole, ou tipo, é a marido sabe, deve ter neco ou dinheiro. Então elas sempre, sempre, às vezes a pessoa não tem nada daquilo, mas elas sempre vão achar que tem alguma Acham coisa, que é isso, né? é. Ou tem um peru bonito ou é rico. Então sempre causa uma curiosidade, assim. E aí fica fácil de observar o quanto ele parece mesmo com um pênis. Parece um pintinho. Mas no final das contas é um homem. Porque o que define o sexo, mais uma vez, é a presença ou ausência do cromossomo Y. Então, se ele tem um cromossomo Y, é homem. Independente de quantos X ele tem, de se ele tem útero, de se ele tem vagina. No caso do Imani Khelif, que nasceu na Argélia, vai saber lá onde, pode ser que tenham pensado que ele era uma mulher, uma menina. E, portanto, ele pode ter sido criado como menina por causa disso. Talvez alguma restrição
cultural para o médico decidir se é homem ou mulher e tal. Viram ali os órgãos genitais dele e acharam que era uma menina e trataram ele como menina, foi criado assim. Mas no final das contas, se ele tem o cromossomo Y, e por isso que ele foi reprovado nos testes de testosterona, é um homem, tá bom? Então é isso. Quando o homem tem 2X e um Y, né, que é um homem, é síndrome de Klinefelter, tá? Às vezes pode acontecer de ter X, YY, né, duplo Y. Pode haver mulheres com mais de um X também, que seria a síndrome do triplo X, se eu não me engano. Não lembro agora se o nome é esse, com certeza, mas essas anomalias cromossômicas podem acontecer, certo? E a mais comum que nós conhecemos é a síndrome de Down, que não é doença, é síndrome, certo? E não, ele realmente não é uma mulher trans, mas é um homem com síndrome de Klinefelter. Agora, se você gostou do vídeo e tirou a sua dúvida, por favor, deixa o like aí e se inscreve no canal, tá bom? Um abraço e até o próximo.